Bom, na segunda parte dessa aula a gente vai ver o tema vencendo as vulnerabilidades, tá? Eu vou continuar lendo e explicando para vocês. Ao longo da vida você pode experienciar a sensação de vulnerabilidade de diversas formas, como ao se aproximar de alguém, ao tentar ingressar em um time de esportivo, ao ter de se expressar em sala de aula, ao viver situações pessoais delicadas. Mesmo em momentos felizes, é possível vencer essa sensação. Então, a sensação de vulnerabilidade tem a ver quando a gente se sente vulnerável, a gente se sente frágil diante de uma situação, né? Isso pode acontecer em determinados momentos. No momento de sala de aula, você tem que apresentar alguma coisa, você não se sente preparado, fazer parte de algum time, né? Então, isso faz parte de vivenciar essas sensações de vulnerabilidade. Isso faz parte da nossa vida, não tem jeito, a gente precisa aprender as ferramentas para enfrentar isso, né? Muitas pessoas carregam por anos marcas de sofrimentos ocorridos na infância ou na juventude. A cientista social e pesquisadora estadunidense Brené Brown... Continuando, pessoal, acendi a luz que estava muito escuro. Muitas pessoas carregam por anos marcas de sofrimentos ocorridos na infância ou na juventude. A cientista social e pesquisadora estadunidense Brené Brown, ela é de 1965. Dedicou-se a estudar ao longo de sua carreira temas como vulnerabilidade, empatia, vergonha e coragem. E ela concluiu que não é possível escolher as situações que se deseja viver, mas é possível escolher o modo como se deseja passar por elas. Então, aqui, vou abrir um parênteses, porque o que ela quer dizer, né? Tem situações na vida que vão nos atravessar, que não tem como a gente escolher passar ou não por elas. Não tem como a gente escolher passar ou não por uma situação que vai nos deixar numa situação de vulnerabilidade, na qual a gente vai se sentir vulnerável, né? Mas a gente pode trabalhar, né, as maneiras de passar por essa situação. Como vivenciar essa situação sem nos afetar tanto. E é isso que ela estudou, isso que ela pesquisou, tá? Quando o indivíduo é enganado, por exemplo, pode dizer a si mesmo em seu diálogo interno que nunca mais confiará em ninguém. Trata-se de uma decisão, uma escolha, e então é criado um filtro para situações semelhantes. Então isso pode causar um bloqueio, né? Quando a gente passa por uma situação de constrangimento, ou de que alguém enganou a gente, ou de vulnerabilidade, isso pode nos causar um bloqueio. Então a gente mesmo internamente acabamos nos sabotando, né? No entanto, se ele percebe a vida como um processo contínuo e carrega em si os aprendizados, e não somente as dores, tem mais chance de lidar melhor com sua vulnerabilidade, pois ela está relacionada aos pensamentos. Então, quando a gente tem uma vida saudável, que a gente não passa muito por situações desse tipo, é mais fácil da gente trabalhar os nossos pensamentos, a gente lidar melhor com com as situações, né? Com as coisas que ocorrem com a gente. Dessa forma, é possível compreender como a pessoa é influenciada pelo que pensa e como o diálogo interior é importante. Então, assim, o nosso pensamento, né, ele influencia nossas ações. Então, é muito importante a gente ter um diálogo interior pautado no respeito, no autoconhecimento. A gente tem sempre que ter esse diálogo conosco mesmo, né? E a gente tentar sempre vencer as vulnerabilidades, os problemas que aparecem. Porque senão a gente fica com pensamentos, né? Indo e voltando, pensamentos negativos ou coisas negativas, e a gente bloqueia nossas atitudes. As dúvidas e inseguranças são próprias dos seres humanos. Ou seja, é natural ter dúvida e insegurança, né? Porém, mais importante é saber que, apesar disso, é possível prosseguir, sem certezas ou garantias, mas com determinação, para ter a chance de viver uma vida plena, aceitando quem se é e o que se sonha, com dignidade e valor próprio. Então ele fala que é possível, apesar de tudo isso, né, a gente vivenciar, a gente seguir adiante, porque isso faz parte do próprio ser humano. É só uma questão de superação com o tempo. Diante dessa forma de viver e viver a vida, não há perdedores ou ganhadores, mas seres humanos em busca de uma vida autêntica. Então, isso faz parte da nossa humanidade, né? Nossos
nossa vida e precisamos saber lidar com essas situações de vulnerabilidade, né, que nos atravessam. E aí, o texto traz pra gente uma parte chamada hiperlink, e eu vou ler para vocês, é uma pesquisa, na verdade, né? Um relatório, né? Em 2014, o Fundo das Nações Unidas, a Unicef, né, publicou um documento com dados sobre a participação de adolescentes e jovens em questões e discussões que interferem diretamente em suas vidas. E aí eu vou ler um trecho do relatório para vocês. Só um minuto que começou a chover aqui. Então, o relatório diz o seguinte: os adolescentes, faixas entre 12 e 17 anos, e os jovens entre 15 e 29 anos, no caso dos adolescentes, por exemplo, é importante destacar que o reconhecimento do direito à participação passou e continua a passar também pelo reconhecimento deles como sujeitos de direitos. O principal e fundamental desafio é levar em conta que os adolescentes são grupos em si. Não são crianças grandes, tampouco futuros adultos. Têm suas trajetórias e suas histórias. E, acima de tudo, são cidadãos, pessoas com direitos específicos que vivem em uma fase de desenvolvimento única e extraordinária. Tudo que se experimenta nessa etapa determinará a sua vida adulta. Isso equivale a considerar que os adolescentes estão presentes na sociedade com um jeito próprio de ser e de se expressar e de conviver. São criativos, têm enorme vontade e capacidade de aprender e de contribuir. Vivenciam novas formas de estudar, pesquisar, brincar, dialogar e interagir. Graças a eles, uma inovadora maneira de construir o conhecimento está em curso, oferecendo aos países uma preciosa oportunidade de preparar essa geração para aperfeiçoar o potencial das tecnologias de comunicação e informação e para promover o desenvolvimento com equidade. Então aqui está falando sobre a experiência dos jovens, né, e quanto ela é importante para nós adultos também, e até para as próprias tecnologias, né, e para todos os processos de aprendizagem que eles trazem consigo, vocês, né, os jovens que estão assistindo esse vídeo, trazem consigo esse vigor, né, essa vontade de querer fazer o novo, de fazer diferentes, de experienciar novas vivências, né. Aí ele traz também um bônus demográfico, bônus demográfico como oportunidade. Vamos ver o que ele está falando aqui. Os países devem aproveitar o bônus demográfico. O bônus tem a ver com uma quantidade a mais, algo a mais, né? E demográfico é a quantidade de jovens, né? Demografia tem a ver com contagem da população, tá? Representado pelo percentual desses grupos etários. Etário é a faixa etária, né? Idade. Adolescentes entre 12 e 17 e jovens entre 15 e 29 anos, no total da população. Nesse caso específico, o bônus demográfico reflete a existência de uma significativa população de adolescentes e jovens por um período de tempo. Usando o Brasil como um exemplo, fica claro que o país não terá outra presença tão relevante de adolescentes e jovens em sua população. Então, a tendência, na verdade, com novos tempos são as famílias diminuírem, né? Então a gente vai passar um bom tempo na nossa história sem ter tanto de jovens na nossa sociedade. As tendências demográficas indicam que, deixa eu puxar aqui, em 2050 o Brasil será composto principalmente por pessoas com idade acima de 35 anos. Então a nossa tendência na nossa sociedade é o envelhecimento das famílias, né? As famílias vão cada vez menos tendo filho, né? E vamos ter cada vez mais uma população idosa, uma população mais velha, né? Os atuais jovens e adolescentes são também considerados um bônus, por serem mais saudáveis e mais bem educados do que seus pais. Porque a gente tem muito mais acesso agora aos bens, né? Os bens materiais. Não todas as famílias por conta da desigualdade de classe, mas hoje em dia a gente tem muito mais acesso por conta da tecnologia e no desenvolvimento, né? Desenvolvimento das técnicas de agropecuária, né, agricultura. Eita, acabou a energia. Os atuais jovens e adolescentes também considerados um bônus por serem mais saudáveis e bem mais educados do que seus pais. Também o acesso, isso tem a ver também com acesso universal à educação, né, educação gratuita para todos. Pelo menos em tratando de Brasil, né.
Beneficiam-se de melhor acesso a oportunidades, recursos e serviços, o que lhes dá um repertório mais amplo para enfrentar as vulnerabilidades e as desigualdades da sociedade. Então, os jovens estão um pouquinho mais preparados que os anteriores, né? Por conta dessas questões que eu falei, para enfrentar as dificuldades, né, existentes. Trabalho precoce e precário, gravidez, abandono escolar, falta de escolhas e de chances de tocar seus projetos de vida são as principais razões pelas quais os adolescentes e jovens são mais suscetíveis a constituir suas próprias famílias, reproduzindo os padrões da pobreza. Então, esses são alguns fatos, né, que trazem um empobrecimento da população jovem, né, e das famílias. Como ele falou, ele colocou aqui, trabalho precoce e precário. Um estudante que vai trabalhar precocemente, muitas vezes ele larga a escola para estudar, né? Ou não consegue se dedicar integralmente à escola por conta do trabalho. Isso traz sérias consequências, né? Gravidez precoce, gravidez na adolescência, o abandono escolar, quando o aluno larga a escola por diversos motivos, né? Falta de escolhas e de chances de tocar os projetos de vida. Então, tudo isso reproduz os padrões de pobreza na sociedade, né? São empecilhos de uma família avançar, né? Uma família ascender, né? Por isso tem um papel fundamental na ruptura desses padrões investir em adolescentes e jovens. Investir em adolescentes e jovens é, portanto, estratégico para o desenvolvimento e para a redução da pobreza e da exclusão social. Então, um governo, um Estado que investe no jovem e no adolescente, né, ele evita esse tipo de problema, ele evita essas questões e está investindo no Estado, né, porque serão os responsáveis pelo desenvolvimento da sociedade no futuro, né, e são eles os futuros empresários, empreendedores e aqueles que vão mover o mercado, né, que vão criar as famílias, né, se reproduzir e criar suas famílias. Então, quando você investe no adolescente, na verdade, você está investindo num futuro melhor para o próprio país, né, numa qualidade de vida, num país mais promissor, com profissionais promissores e profissionais mais engajados. Então, tudo isso acaba sendo muito melhor para reduzir a pobreza, para reduzir a exclusão social. Então, o investimento no adolescente e no jovem deveria ser muito mais forte na sociedade brasileira, né? Deveria ter muito mais políticas públicas, né, quanto a isso. Eu, enquanto professora, observo muito isso, né? Tem muito adolescente que tem tanta capacidade, tanto potencial e não existe um incentivo, né, do Estado para ele trabalhar, mas um emprego realmente dentro da lei, né? Dentro da lei, dando a ele a possibilidade de continuar os seus estudos e até fazer um curso técnico. Então, eles não têm essas oportunidades. E isso é bem ruim, né, para a sociedade brasileira como um todo. Porque são eles que vão mover essa sociedade futuramente. Então, ver meus estudantes sem essas oportunidades é muito difícil. E aí tem um gráfico, né, na atividade, no texto. Tendências na população de adolescente de 1950 a 2050. As tendências disso, vai subir ou não a população entre jovens e adultos, né? Aí fala sobre os países menos desenvolvidos, países industrializados e países em desenvolvimento. Aí tem um gráfico mostrando a projeção, né? Quanto número de adolescentes e jovens terão nesses países por conta dessas questões, né? E aí o próximo assunto a gente vai ficar para a próxima aula, porque senão o vídeo vai se estender muito, né? Já vai para 15 minutos desse vídeo, mais 15 do outro, né? Já vão 30. Nós vamos ver um vídeo de uma artista também, uma psicóloga, falando sobre vulnerabilidade, para vocês assistirem. Vou colocar, tá? Após esse meu vídeo, sobre a questão da vulnerabilidade. E vamos ver um pouco também sobre razão de ser e autoconhecimento. Um vídeo sobre razão de ser e autoconhecimento, tá? E aí a gente tem aula eu espero a próxima aula pra gente continuar os assuntos do livro, tá? Que são 2 aulas por semana, né? A gente tem essa, tem mais uma ainda, tá bom? E as atividades eu vou enviar também no chat para vocês, em PDF, para vocês me mandarem de volta. Essa aula por enquanto fica por aqui e a gente se vê na próxima aula. E eu aguardo o retorno da atividade, que vocês me entreguem, tá bom? Peço que me entreguem para que eu possa lançar as notas. E para quem não assistiu o vídeo, eu tentar lançar para não ficar com falta, tá? Essas atividades. Então, aguardo vocês na próxima aula. Espero que fiquem bem. E nos vemos.